Não vou apresentar de novo, mas eu quero convidá-lo a se colocar em pé e dizer: pastor, o culto é seu, use-o conforme a vontade de Deus. Bom, fique à vontade. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez e mais essa oportunidade que o Senhor nos confia. Nós louvamos a Deus por tamanho privilégio, parabenizamos a Sociedade Auxiliadora Feminina, sabe? Por mais um ano de existência, e sabemos o quanto ela é importante na vida da igreja. Por isso desejamos que as mais ricas bênçãos do Senhor continuem sobre a vida das nossas irmãs. Me sinto especialmente lisonjeado por ter sido lembrado por vocês por ocasião deste aniversário. Então, assim, eu espero que eu esteja à altura do convite, mas, aliás, hoje a responsabilidade só está aumentando. O pastor Robson, momentos antes de começarmos ao culto, quando reunimos ali para orar, ele disse que esse seja o melhor culto da nossa vida, né? Porque o que já passou, passou. E o que virá, não sabemos se estaremos lá. Então, pode ser que essa seja a última oportunidade. Ao dizer isso, conferiu mais responsabilidade ainda a tudo que vamos falar, dizer, porque, Senhor, eu falei, pode ser que seja a mensagem da minha vida também, já que é assim, né? E a gente tem, assim, o temor e a alegria do Senhor de poder compartilhar a sua palavra com os meus irmãos. Amém? Eu quero deixar uma mensagem breve e simples também para o meu pastor, meu querido irmão, pastor Robson, que tem sido instrumento de Deus entre os irmãos aqui para pastorear esse rebanho. Nós louvamos a Deus pela vida dele, louvamos a Deus pela vida da Mari, que como esposa de pastor nesse exato momento está lá ajudando a minha esposa, né? Olha que bacana, né? E a gente sabe o quanto elas são importantes no nosso ministério, né? A auxiliadora que o Senhor nos confiou. E tem uma palavra aqui em Filemão, Filemão só tem um capítulo, né? Versículo 7, que diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Eu deixo esse texto da palavra para o meu pastor e amigo Robson e compartilho com ele dessa alegria de vê-lo pastoreando esse rebanho, sendo instrumento de Deus nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ao texto da palavra que a gente vai compartilhar, ou vamos meditar juntos nessa oportunidade, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João. Vamos ao capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós não vamos ler todo o capítulo, não. Nós vamos nos ater apenas a alguns versículos. Eu sou um rapaz assim um pouco alto, sabe, pastor? Aí parece que a Bíblia fica lá embaixo, assim. Eu vou botar mais aqui em cima, aqui, ó. Maravilha. Irmão, não liga do meu jeito de ser, não, tá? E assim eu vou ficar agora aqui na minha frente e vou ficar mais à vontade. Olha que maravilha. Muito bom. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 39 ao 42. E se você puder, irmão, a gente vai passar algum tempo sentados depois. Eu queria pedir que você ficasse em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, e lêssemos esse texto da palavra do Senhor. Depois eu vou até pedir para você repetir comigo o verso 42. O texto da palavra nos diz assim, a partir do verso 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhes Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Você pode repetir comigo os versículos de número, a parte final do versículo 41 e o versículo 42? Pai, graças te dou
porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Pode ficar só até aqui? Eu estou com um ensaio, mas nós vamos falar de novo, né? Daqui a pouco a gente não precisa nem olhar para o texto, a gente já vai estar com ele guardado na nossa mente. Mas vamos de novo a essa última expressão. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Dá para falar agora sem olhar na Bíblia, sem olhar no celular? Olhando para mim ou para o céu e dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sempre soube que tu me ouves. Eu sabia, né? Eu sabia que sempre me ouves. Eu que confundi aqui. Vamos ter que fazer de novo. Pastor errou. Então vamos de novo para ficar bonito. Porque o irmão está botando ali. Ele disse que está passando ao vivo. Meu pastor, eu sei que eu tenho poucos cabelos, mas se estiver muito bagunçado, você me faz um sinal qualquer aí, tá, para a gente tentar dar uma melhorada. Vamos de novo, irmãos. Eu sabia, né? Vamos lá. Pai, graças te dou que me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Amém? Amém? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela oportunidade de estarmos na tua presença, na tua casa, nesta noite. Paizinho, fala ao nosso coração. Nós ansiamos por ouvir a tua voz, nós desejamos, nós precisamos, Pai. A tua voz é o alimento que nos mantém de pé, a tua palavra é o que nos sustenta. Então, Paizinho, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que enquanto formos falando, através da ação do teu Espírito, a iluminação do Espírito Santo de Deus, tu possas ir abrindo os nossos corações, penetrando nossas mentes, moldando os nossos caráteres, e fazer com que a gente saia daqui, Pai, com essa mesma certeza com a qual um dia tu oraste diante daquela circunstância que parecia muito adversa diante dos homens. Queremos sair daqui na confiança de que o Senhor sempre nos ouve. Fala conosco. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Que eu gosto de fazer e que eu quero continuar gostando de fazer. Não é apenas pela repetição das palavras que se fala, mas pela convicção do que se diz, né? Essa convicção de Jesus diante de um Lázaro que por ora ainda estava morto, por ora ainda estava dentro de um túmulo, me mostra o quanto eu preciso, como servo de Deus, e o quanto nós precisamos, como igreja de Jesus, chegarmos a Deus com um coração confiante, como o autor dos Hebreus nos diz, que nós hoje podemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Quem é que não quer ter uma experiência de oração com Deus desse tipo, dessa natureza? Pai, eu te louvo porque o Senhor me ouviu, porque tu me ouviste. Aliás, eu sempre soube que tu me ouves, né? E ele diz assim: mas eu tive que fazer essa oração aqui por causa das pessoas que estão em volta, né? Por causa deles, para que eles venham crer em ti, que tu estás em mim, para que teu nome seja glorificado. Mas eu quero fazer uma oração para a qual eu já saiba, Deus tem a resposta, ainda que não seja necessariamente a resposta que eu quero, mas certamente será a resposta que eu preciso. Hoje, irmãos, nesse culto comemorando o aniversário da Sociedade Auxiliadora Feminina, eu senti o desejo de falar sobre a oração, texto de tantas nuances e vertentes pelas quais poderíamos caminhar, mas eu senti o desejo de falar desse aspecto fundamental da nossa relação para com Deus. E as mulheres, em especial, são mulheres de oração. As mulheres, por características, por natureza, são mães de oração, são esposas de oração. A Bíblia está cheia de textos da palavra que corroboram o que eu estou dizendo. Por exemplo, quando Paulo chega em Filipos e ali ele vai fundar uma igreja, a Bíblia diz que já havia um grupo de mulheres que orava a Deus e cantava louvores ali junto do rio, enquanto faziam os seus afazeres, elas estavam ali buscando o Senhor. Paulo chega para implantar uma igreja, mas se a gente olhar com carinho e com franqueza, vemos que já havia uma igreja instalada ali, porque eram mulheres que oravam. Nós estamos diante de um texto também, e eu até escolhi por conta disso, dessa amizade, dessa relação carinhosa de Jesus com a família de Lázaro, que agora está adoecido. O texto começa com a notícia da sua doença, quase morte.
E a Bíblia diz que Jesus permanece ainda onde estava por mais alguns dias, até que ele, quando resolve retornar, Lázaro já está morto, Lázaro já está enterrado, ele é arguido, inclusive por uma das irmãs, que era Marta, dizendo: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Para mais adiante, Jesus mandar chamar a Maria e dizer a ela as mesmas, e ouvir dela as mesmas palavras que outrora ouvira de sua irmã Marta: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase, a mesma sentença, o mesmo amor, duas irmãs, mas resultados diferentes. Para um, Jesus disse assim: Marta, você já não tem, eu te digo que se creres, verás a glória de Deus. Enquanto que quando com Maria, a Bíblia diz que ele agitou-se no seu espírito, e aí você escuta a expressão que Jesus chorou. Irmãos, quando nós falamos desse aspecto da oração, é fundamental que a gente peça a Deus que nos dê um coração assim como o de Jesus, com essa confiança, com essa certeza de que Ele nos ouve. Não é apenas um aspecto de eu estar aqui repetindo para você, é a certeza que deve caminhar no coração do crente, de que ele se faz ouvir diante do Pai. Ele se faz ouvir na sua súplica, ele se faz ouvir no seu clamor, ele se faz ouvir na sua angústia, ele se faz ouvir na sua causa, na sua dor. E é exatamente o que acontecia com essa família, uma família enlutada, ora antes um pouco, apenas coração apertado, partido, porque o seu irmão estava quase à morte, mas agora sim, enlutada, porque Lázaro já não estava entre elas, mas Jesus recebeu aquela notícia, aguardou um pouco mais de tempo, até ter ido com eles. E essa oração que Jesus faz, enche o meu coração de alegria, de regozijo, por saber que ela faz oração também para mim. Eu estava pensando alguns aspectos da oração, alguns dias atrás, pensando em alguns textos, outros da palavra, vou ter que citá-los aqui. Eu estava lembrando de Cornélio, por exemplo, que era um centurião gentio, e que por conta de seu gentio não era bem visto pelos judeus. E tem o aspecto e o texto da palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e 11, que vai nos contar um pouco acerca do encontro de Cornélio com o apóstolo Pedro. É naquela experiência que Cornélio, quando vê Pedro chegando à sua casa, ele chega a se atirar diante de Pedro, meio que assim, como que reverenciando, e Pedro coloca de pé e fala: rapaz, fique em pé, porque eu sou um homem igual a você. E aí ele conta para Pedro a experiência que ele teve. E essa experiência que ele teve foi no ambiente da oração. Ele disse que ele estava orando na sua casa, quando, por volta da hora 9, um anjo o visitou e lhes disse as seguintes palavras: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas perante a presença do Senhor. Então vai a Jope, até onde tem a casa de um moço chamado Simão, curtidor. Você vai encontrar Pedro lá. Diga a eles essas palavras. E, por outro lado, você tem um Pedro que também, diz a Bíblia, estava na casa de Simão curtidor e havia subido em determinado horário do dia para estar em oração diante de Deus. Pedro era judeu, tinha uma resistência profunda com os gentios, não os aceitava, essa era a verdade. E a Bíblia nos diz que quando uma dessas experiências, Pedro também estava orando. A Bíblia diz que veio um lençol dos céus, Deus deu uma visão, um êxtase, assim, uma experiência sobrenatural a Pedro. E ele via assim um lençol descendo dos céus à terra, e via daquele lençol todo tipo de comida que um judeu não gostaria de comer, que um judeu ortodoxo provavelmente não gostaria nem de chegar perto, mas era o que Deus mostrava para Pedro naquela visão. E aí tinha lá quadrúpedes, tinha répteis, tinha uma costelinha suína, tinha lá aquele torresmo, né? Aquele leitão pururuca, e Deus dizendo: come, Pedro. E Pedro: eu não como. Pedro era 880, né? Ou tudo ou nada. Come, Pedro. Ele disse: não, boquinha de Pedro não entra, boca de Pedro não entra coisa impura. Aí Deus diz assim para ele, naquela mesma visão: aquilo que Deus purificou, não chame de imundo. Deus estava, na verdade, trabalhando o coração de Pedro por conta da visita de Cornélio que ia à sua casa. Esse é um aspecto interessante da oração, porque tanto um quanto o outro eram homens de Deus, cada um
cada um no seu quadrado, cada um da sua origem natural, de onde eram. Cornélio, por ser gentil, talvez sofresse alguma desvantagem, mas Pedro era um dos apóstolos, contudo, precisava ter o seu coração aberto para aqueles que o Senhor ia enviar à igreja e que seriam aceitos. É nesse texto que Pedro vai terminar dizendo assim: bom, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. E como é que essa concepção começou a mudar em Pedro? Começou a partir da oração. Foi quando ele estava orando que Deus deu essa visão, que Deus trabalhou o seu coração, e foi quando Cornélio estava orando que Deus enviou um anjo para dizer a ele o que eu e você também gostaríamos de ouvir com a presença de anjo, não sei, mas a finalidade de uma oração é se saber ouvir. É essa convicção da qual nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, que Jesus mesmo disse: Senhor, graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Aliás, eu sabia que o Senhor sempre me ouve. Quando você está, você e eu, em oração, diante de Deus, é impossível não se fazer ouvir na presença do Pai. Por isso o salmista diz: com um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. E aí, eu ainda vou insistir, já volto lá em João 11, com a história de Cornélio, porque Deus associa a resposta da oração a Cornélio a quem ele era, porque o texto diz que ele era um homem piedoso, ele era um homem que praticava o bem, ele era um homem que juntamente com a sua casa temia ao Senhor, e diz-nos a palavra que ele orava de contínuo a Deus. Ele, tanto quanto Pedro, era um homem de oração, e o texto diz: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. E aí ele associa a resposta ao pedido de Cornélio a sua pessoa, e as suas esmolas foram lembradas na presença do Senhor. Tudo que Cornélio queria, se você vai lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, era entender com mais clareza acerca do Evangelho. Foi isso que ele, depois do encontro com Pedro, teve a experiência de ouvir melhor a respeito, ouvindo melhor a respeito do Evangelho de Jesus, do que a cruz significou. Diz-nos o texto que o Espírito foi derramado sobre todos. Foi quando Pedro disse: agora vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Mas tem uma outra concepção da oração aqui que faz todo sentido. Não é sempre aquilo que eu peço. Muitas vezes tem a ver com quem eu sou na presença de Deus. Porque algumas vezes há momentos na vida de oração que necessariamente eu não vou nem me fazer ouvir perante outros, mas certamente o Senhor vai me ouvir e entender aquilo que eu estou fazendo como oração. Vamos ao Antigo Testamento. Tem lá Ana orando ou buscando a Deus na sua angústia, porque ela era estéril e ela queria ter um filho. E a Bíblia diz que até o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada, mas ela permaneceu ali buscando o Senhor. Em dado momento ela chega a dizer para o sacerdote: não tenha a tua filha por serva, por filha de Belial, porque eu sou apenas uma mulher angustiada de alma. E o sacerdote Eli diz assim para ela: Ana, daqui a um ano tu darás à luz a um filho. É um outro jeito de Deus dizer: as tuas orações foram ouvidas, né? E no caso ali de Ana, não eram as tuas esmolas, eram as tuas lágrimas. As tuas lágrimas têm sido lembradas perante o Senhor. E a gente sabe quem foi o filho de Ana. Samuel foi juiz, sacerdote, um profeta, um grande homem nas mãos de Deus. Ana tinha um sonho, Deus tinha um propósito. Mas como isso se materializou? Através de uma vida de oração. Quem sabe naquele instante tenha sido um momento profundo de oração para com Deus. Eu estava me lembrando também um outro aspecto da oração, quer ver? Agar, eu estou indo cada vez mais para trás, né? Estou lá no Gênesis agora. Agar foi colocada para fora de casa por Abraão. Abraão, pastor, é ele, pai da fé? Com certeza. Mas pastor, não pega a mão não, você já pensou? Se a gente chega lá na banca de jornal amanhã e dá uma lida lá, está escrito assim: Abraão, o pai da fé, põe filho para fora de casa. Não pode, eu li o conselho. Temos que conversar a respeito desse assunto, não pode. Mas você, conhecendo a história, vai saber que foi algo, uma encruzilhada, um beco sem saída. Abraão, com o coração doído, colocou um cantil de água, uma mochilinha com alguns quitutes, algumas comidas, colocou no ombro de seu filho, e porque Sara exigia ou ele ou eu, o pôs
a caminho do deserto. A Bíblia diz que eles andaram como errantes pelo deserto de Berseba. Abraão, coração partido. Aliás, Abraão era um homem de Deus, mas era um homem de Deus que andava sempre com o coração partido. Eu escutei de um pastor amigo meu, que também tem um filho especial assim como eu, e ele disse assim: pastor Josimar, às vezes antes de Deus nos honrar, Ele nos quebra. Às vezes antes de Deus mudar o nosso nome, como mudou de Jacó, de enganador para príncipe, Ele nos faz voltar para casa mancos. Mas não se entristeça, porque Deus sempre tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. E é curioso que a Bíblia diz que Agar foi errante pelo deserto, e em dado momento a água acabou. É curioso que o texto, eu estava olhando isso outro dia, pastor, olha, esse detalhe. O texto não diz que o pão acabou. O texto diz que a água acabou. Mas assim, você andando pelo deserto, o que você mais precisa? Claro que você precisa dos dois, mas se você for colocar o valor, né, de necessidade no meio de um deserto escaldante, é claro que a água não poderia faltar. E a água acabou. E a Bíblia diz que Agar colocou o seu filho assim, meio que à distância, alguns metros de distância, porque ela não queria ver o seu filho morrer. Mas como toda mãe, ela ficou gerindo aquela situação, ela ficou gerenciando. Ela, claro, não deixaria o seu filho ali morrer ao ermo. Ela ficou meio que olhando de longe, até que um anjo aparece novamente. E se você vê a palavra anjo ali, lá em Gênesis, aparece com a letra maiúscula. Você vai ver que toda vez que aparece a palavra anjo na Bíblia, no Antigo Testamento sobretudo, começando com uma letra maiúscula, é uma personificação da própria pessoa de Jesus. E nesse momento aparece o anjo para Agar e diz assim para ela: não temas, porque Deus ouviu a oração do menino, dali onde ele está. Aliás, tem algumas versões que diz: Deus ouviu a voz do menino ali onde ele está. Aí você e eu olhamos para o texto e falamos: pastor, ele não estava orando, ele estava chorando. Ele não estava clamando num formato como a gente tem às vezes nos nossos cultos, até na nossa liturgia. Não era bem exatamente como nós aprendemos, pastor. Mas quem disse que a oração diante de Deus é apenas aquela que é segundo o nosso formato? Deus conhece o nosso coração, irmãos. E logo, como Ele conhece o coração, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece o que se passa por dentro da gente, e muitas vezes até aquilo que nós não contabilizamos como mais uma oração, para Deus o foi. E não só o foi, como foi uma oração ouvida, e não só o foi, como foi uma oração atendida, e não só o foi, como houve provisão naquele dia, porque a Bíblia diz que de repente ela dá uma olhada e logo adiante tinha um poço de água. E cresceu o menino, e ele se tornou flecheiro, e os dois foram abençoados por Deus. Eu me lembro que quando Abraão colocou Ismael para fora de casa, Deus disse assim para Abraão: não temas, Abraão, porque eu não te pareça isso mal, porque eu também farei dele uma grande nação. Esse é outro aspecto da oração, que a gente olha no primeiro momento, a gente vê uma criança chorando. Deus não vê isso. Deus vê o choro de uma mãe como uma oração. Deus vê a angústia de um pai como uma súplica que chega diante do trono de Deus. Deus vê o choro de uma mulher que mexia apenas com os seus lábios como uma oração ao Deus da sua vida. E assim como fez com Jesus por ocasião da ressurreição de Lázaro, Ele nos ouve, Ele nos tem atendido. Quero falar de um outro aspecto da oração ainda, aliás, um outro texto que vai nos colocar diante de um outro aspecto da oração. Abraão levando seu filho Isaque para ser imolado no Monte Moriá, ouvindo as perguntas mais simples e mais difíceis de se responder. Pai, está aqui a lenha, o cutelo, o altar, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, imagino eu, novamente com o coração partido, disse: Deus proverá para si um cordeiro. Nesses tempos tão difíceis que vivemos,
Às vezes a gente associa a oração apenas ao que Deus pode fazer por mim, ao que Deus pode dar para mim, sem pensarmos antes que muitas vezes essa resposta tem a ver com o que Deus quer fazer para o louvor da sua glória, né? E por isso Abraão diz assim: Deus proverá para si. Abraão está lá, com um cutelo para imolar o seu filho Isaque, até que escuta um anjo que brada, diz assim: Abraão, Abraão, nada lhe façais, porque Deus viu que você não entregou o seu único filho, Deus viu que você não questionou o chamado de Deus e por isso o entregou, porque segundo o autor aos Hebreus, certamente no coração Abraão tinha matado a Isaque, porque ele cria inclusive que o Senhor poderia ressuscitá-lo depois daquele momento. Então Deus viu aquela obediência, aquele gesto de Abraão como uma oração diante do Deus da nossa vida. Aliás, essa história de Abraão e Isaque é uma história que é muito peculiar para mim, porque você sabe, ou você não sabe, está sabendo agora, eu sou um falador. E desde pequeno, pregando a palavra, desde meus 13 anos, já houve momentos que, tenho certeza, eu era muito mais efusivo na minha voz. Tinha gente que perguntava assim: você é pastor presbiteriano mesmo? Né? Mas não era pelo conteúdo da mensagem, mas pelo estilo da minha voz. E uma vez pregando empolgado, falando de Abraão, então eu falei que o Senhor Abraão pegou o martelo, né? E já imolando o seu filho, contei a história ao final do sermão. Estou à porta, alguém passa e fala assim: ô seminarista, eu era seminarista, né? Igreja Presbiteriana em Santa Leste. O sermão foi uma bênção, mas não era o martelo, não, seminarista. Era um cutelo, né? Era um cutelo que Abraão estava indo usar para imolar o seu filho Isaque. Aí eu parei, pensei, dei uma olhada assim para o irmão, sempre tem um que dá uns toques. Alguns são muito proveitosos, outros dão aquela desconcertada na gente. Eu falei assim: mas meu irmão, para pensar. Não importa se era um martelo, um cutelo, uma bazuca, uma R15, um fuzil, uma metralhadora, que quem sabe um canhão, ou mesmo um avião de guerra, ele não precisou usar. As nossas armas são espirituais. E quando nós obedecemos a Deus, Ele ouve a nossa oração, mesmo quando ela vem disfarçada de choros, mesmo quando ela vem disfarçada de angústias, mesmo quando ela vem disfarçada, desculpa a palavra disfarce, né? Mesmo quando ela vem através de outras circunstâncias. E eu, irmãos, não tenho a menor dúvida de que o Senhor está aqui, e que o Senhor tem ouvido a oração dessa igreja, e que o Senhor tem ouvido a oração das nossas irmãs. O meu desejo de todo o coração é que vocês saiam daqui desse culto essa noite com essa convicção: eu estou diante de um Deus que me ouve. Essa é a parte boa e a parte fácil do processo. Eu quero caminhar para um segundo momento agora que não é tão simples assim. Porque você tem que desenvolver esse caminho de fé e de busca e de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, em meio às circunstâncias de uma vida em que nem todos vão te entender, em que nem todos vão fazer a mesma leitura. Me lembro de Davi no Salmo 41 dizendo assim: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aliás, essa era a oração que Deus trazia no meu coração quando meu filho estava lutando pela vida na UTI, ainda nos seus primeiros dias de vida. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Jesus tinha dito para Marta assim: se creres, Marta, verás a glória de Deus. Você crê que seu irmão pode ressurgir? Ela pode dizer assim: eu creio na ressurreição do último dia. Não é? É quando o último dia impede que hoje seja um dia de Deus para mim. Ela conseguia enxergar que no último dia, quem sabe, naquele grande momento, ela veria Lázaro sendo ressurreto. Mas Jesus estava falando daquela hora, daquele momento. E a primeira dificuldade que Marta teria de enfrentar talvez fosse a sua própria incredulidade, ou dificuldade de crer, porque afinal de contas, foi ela quem disse: já cheira mal. É de 4 dias. Não mexe com isso não, Senhor.
Eu falei do aspecto das orações que são ouvidas, muitas vezes disfarçadas de outras coisas, de outros movimentos, mas agora eu estou falando é com você que às vezes pensa em desistir, dadas as circunstâncias adversas que vão surgindo pelo caminho. Falando de 4 dias aqui, eu estava lembrando que uma vez, vou contar um particular lá em casa, coisa de marido e mulher, né? Nós também, como Abraão, bicho pega, irmãos. E assim, me perdoe, os irmãos não nos conhecem, vou até tirar o microfone para que ninguém me leve a mal, a brincadeira, mas tem uma frase do pastor Roberto que falava assim, ó, nunca pensei em separar não, mas esganar já, algumas vezes, a gente novo, casal, né, e ela lá fazendo aquele arroz, né, e você sabe como é que é, né, esquentando no micro-ondas no dia seguinte, né, mas aí, você sabe como é que é, né, arroz no micro-ondas vai ficando aquele negócio assim, irmãos, não sei se quem já passou pela experiência, talvez alguém vai falar, fala Senhor, né, mas assim, primeiro dia tudo bem, aquele arroz fresquinho você come uma maravilha, segundo, maravilha, tem que agradecer a Deus, né, pelo pão nosso de cada dia. Terceiro, o negócio está ficando meio emborrachado, pastor, está virando assim, parece que plástico, né? Mas se tem alguma coisa errada, será que não tem arroz nessa casa, meu Deus, né? No quarto, falei, pelo amor de Deus, Grace, dá arroz, Lázaro não, né? De 4 dias, não! 4 dias, até o terceiro a gente aguenta. Aí depois ela foi aprendendo as técnicas, né? A gente vai pegando. Mas eu quero só dizer que o tempo, o decurso do tempo vai fazendo a gente às vezes, em face da adversidade, desistir. Tipo assim, não mexe com isso não, já está cheirando mal, tá? Ah, pastor, para que tocar nesse assunto, que é um assunto que me deixa tão sensível diante da presença de Deus? Alguns dos nossos sonhos foram sendo engavetados, e o Espírito de Deus quer reavê-los ou refazê-los em nós, mas nós, por conta das circunstâncias adversas e por não entendermos o mover de Deus, que vem muitas vezes camuflado de muitas outras coisas, de muitos outros cuidados e mimos do Senhor, nós vamos criando obstáculos e dizemos, não mexe com isso não. O versículo 37 do capítulo 11 diz que tinham aqueles que diziam para elas, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que esse não morresse? Para a turma que está em volta, meu irmão, não espere que eles tenham a compreensão exata de tudo que está se passando. A gente que tem um filho especial, a gente sabe disso. Mas não é só a gente, você também sabe disso, né? Que amigo de verdade é o Senhor. E que Ele vai plantando no nosso caminho anjinhos, gente que vai sendo boca de Deus, instrumentos de Deus. De vez em quando a gente é visitado por alguém, não necessariamente no aspecto sobrenatural da palavra, mas o favor de Deus sempre nos alcançando. Não foi nenhuma nem 2 vezes em que nós pudemos constatar Deus dizendo assim, Deus ouviu a sua oração, pastor Josimar. A última vez que eu lembro que eu fui tocado de uma maneira que eu não esperava, porque nós presbiterianos, por natureza, também temos o viés da palavra, que deve ser sempre como a revelação de Deus, mas a gente levamos o Caio para adaptar a cadeirinha de roda dele. Ele está crescendo, a cadeira está ficando pequena para ele. E a gente vem lutando por uma compra de uma cadeira nova para ele. Existem muitas maneiras de se tentar isso, mas nós fomos pelo caminho da oração e a justiça, porque a gente sabe que ele tem direitos como criança deficiente a algumas coisas. Enfim, não está fácil. Já ganhamos, mas não levamos, né? Pelo menos 2 vezes. Mas nesse dia especial, quando nós fomos levar o Caio lá no Sara, eu falei, Grace, vamos até... Passei o telefone, dei uma ligada para o meu presbítero, era uma quarta-feira com de oração lá na igreja, eu falei, o presbítero, dá para o senhor segurar para a gente aí hoje aí, porque eu senti o desejo de dar um rolê, né? Fica falando essas coisas, mas vão se espantar comigo aqui, né? De dar uma volta aqui com a família, dar um passeio, né? Porque a nossa vida é só rotina de hospital. Mas não, tudo bem, pastor, fica à vontade, ó, pode deixar com a gente aqui, eu conduzo o culto de oração. Eu falei, então tá, se eu chegar a tempo, estarei com vocês. Vamos lá para a shopping, irmãos. Passeiozinho normal, vamos comer alguma coisa, o Caio estava inquieto.
A gente sentou com ele lá na praça de alimentação. Aí, uma muvuca de gente, a gente não conhecia ninguém. Sentamos ao lado de uma senhora que de vez em quando dava uma olhadinha para a gente assim, mas nada demais, e a gente comendo, o Caio nas suas dificuldades e a gente tentando ajudar ela ali com todo carinho. Lá pelas tantas ela levantou e falou assim, poxa, tão bonito esse cuidado de vocês com o filhinho de vocês, tivemos que tirar ele da cadeira de roda, Grace dando comida, eu segurando, né? Aquela coisa que todo pai faria, que todo pai faz, todo pai em Cristo Jesus. Aí eu disse assim, estava achando tão bonito essa imagem de vocês, esse cuidado que vocês têm com os filhos, com o filho de vocês. Mas não é isso, por isso que eu estou pedindo licença a vocês, não. Eu estou pedindo licença a vocês para dizer uma coisa que eu sinto vontade de falar, porque Deus está mandando dizer. Eu falei, Jesus, eu não sei se o senhor crê que Deus usa as pessoas. Eu falei, não sabia nem quem eu era, irmão, né? Aí eu falei assim, olha, minha querida, pode falar. Se é Deus que está colocando no teu coração, pode falar. E eu, como um bom presbiteriano, falei assim, agora me dá o discernimento. Dá o discernimento ao Espírito, Senhor, para saber se é de Deus ou não é de Deus. Aí ela fez uma introdução tão grande que eu pensei que vinha coisa séria assim, mas era um mimo de Deus com a gente naquele dia. Ela só disse assim, o Senhor tem ouvido a oração de vocês. O Senhor tem visto as lágrimas de vocês. E ela falou assim, eu não sei como eu vou traduzir o que Deus está mandando até dizer, mas Deus tem se orgulhado do carinho de vocês, com o filhinho que Ele lhes confiou. Quando ela disse isso, acabou aquela empáfia, né, de questionamento, se é de Deus, se não é de Deus. Eu só me desarmei. E as lágrimas correram. Eu falei, puxa, Grace, a gente às vezes não escuta isso de um parente mais próximo, de um amigo mais chegado. Aí vem uma pessoa estranha que a gente nunca viu e se levanta para dizer isso para a gente. Irmãos, isso era uma quarta-feira, que era o dia de culto de oração lá na igreja. Eu já fiquei impactado com aquela experiência do pastor. E voltei com o coração reanimado na presença de Deus para no dia seguinte, em olhando lá o site do Tribunal de Justiça, tudo que havíamos pedido para o Caio foi deferido pelos juízes. Menos de 24 horas depois. Não é fácil, irmãos, a gente viver uma vida de oração na presença de Deus. Não é fácil, irmãos, a gente... É bonito até a gente dizer, aliás, eu sempre soube que o Senhor me ouve. Mas às vezes, há aqueles que ficam também dizendo assim, pô, mas se Ele amava tanto, por que Ele deixou morrer? Se Ele amava tanto, por que deixou chegar a esse ponto, né? Até os discípulos de Jesus às vezes embarcavam nessa experiência, influenciados por outros. Quem foi que pegou para que ele nascesse assim? Ele ou os seus pais? Para precisar ouvir de Jesus aquilo que era óbvio diante do olhar deles. Não foi nem ele e os seus pais, mas foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então eu falei da primeira parte no sermão, que não é necessariamente um sermão com a hermenêutica mais perfeita. Aliás, eu fiz o esboço aqui, não estou nem acompanhando eles. Eu senti desejo de falar uma mensagem muito mais do coração, que eu entendo ser do coração de Deus para o nosso. Mas eu quero lhe falar também dessa segunda parte, que não é fácil não. Ela é regada de lágrimas, de angústias, de incompreensões, de gente que vai aparecer para dizer assim, pô, se Deus te ama tanto, por que Ele está deixando você passar por isso? Por que você tem que ficar passando por tamanha circunstância? E ainda assim você ter aquela convicção no coração, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor não está alheio à oração que eu tenho feito diante do teu altar. E eu senti o desejo de dizer isso para os meus irmãos, porque é assim que vai crescendo em nós a esperança da glória de Deus. É assim que vai crescendo em nós a certeza do amor de Deus e a convicção que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem as circunstâncias adversas. Eu entendo quando Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus. Porque às vezes na primeira dificuldade a gente já pensa, por que Deus não está me ouvindo? Porque
as circunstâncias estão me acontecendo desse jeito. E aqui é a palavra de um homem de Deus que vive essas dificuldades no dia a dia, mas que todo dia tem aprendido a entender o favor de Deus. E você está diante de um rapaz, um servo de Deus, uma família que tem a certeza do que está dizendo. O Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor tem enviado anjos do nosso caminho. Eu não sei qual é a tua visão sobre isso, mas biblicamente falando, anjo é mensageiro. Se você pensou logo num anjinho de asinho com auréola na cabeça, pode ser até que seja uma experiência num plano sobrenatural, mas anjos são mensageiros. E toda vez que você carrega uma mensagem das boas novas, do Evangelho, de vida, de ânimo, de carinho, uma mensagem que levanta, uma mensagem que põe alguém de pé, você está sendo um anjo de Deus na vida de alguém. Não é à toa que a gente traduz a figura do pastor, a figura de um anjo. Mas não é porque o pastor seja tão mais iluminado que os meus irmãos que estão aqui me ouvindo. Nada disso. Eu dependo da graça de Deus para sobreviver, assim como você. A gente chora aos pés do Senhor, a gente clama ao Deus vivo e verdadeiro, e a gente sabe que a qualquer hora dessas, senão todas essas horas, até as que eu não estou percebendo, Ele virá e vai dizer: as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas foram lembradas, Deus ouviu a oração do menino onde está, Deus viu que você não negou o seu único filho. A gente quer ouvir a mensagem de Deus, de um anjo de Deus que nos diga que Ele nos ouviu. A segunda parte do processo é viver em obediência a Deus para poder, a qualquer momento, ser visitado por sua graça. E Ele dizer isso no nosso próprio coração. Eu vou ficar por aqui, irmãos, porque eu sinto de Deus que não devo me alongar. Eu sinto que o que Deus tinha de falar já tem falado ao nosso coração nessa ocasião. Eu queria te dizer que Deus tem ouvido as tuas orações de muitas maneiras, até aquelas que você não chama de oração. Mas Deus não anda segundo os nossos conhecimentos e entendimentos. Deus é soberano e Ele pode ver uma lágrima como uma oração. Ele pode ver um choro como uma oração. Ele pode ver uma angústia como oração. Ele pode ver um recomeço como uma oração. Ele pode ver essa festa bonita que vocês estão comemorando aqui, festejando diante de Deus. Isso pode chegar como uma alma suave na presença do Senhor, como uma oração ao Deus da nossa vida. Acredite, Deus tem ouvido as nossas orações. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que tu sempre me ouves. Você pode falar com Deus comigo? Vamos ficar em pé. Vamos fazer essa oração diante do Senhor. Se algum irmão do louvor puder aqui dedilhar um cântico na presença do Senhor. A Igreja de Jesus é sustentada por suas orações, irmãos. Eu não tenho dúvida de que para chegar aos 61 anos de existência, as nossas irmãs, as que estão aqui, as que nem mais estão aqui, precisaram orar e orar muito na presença de Deus. Algumas dessas orações, os irmãos fizeram parte com o farão. Outras, você nem entendeu como uma oração, mas era. Olha aquela irmã que chega cedo para abrir tudo, para limpar, para preparar, para fazer com que as coisas aconteçam. A gente não vê isso como oração, isso é mais um servo do Senhor que está ali servindo. Me lembro de Zacarias, fazia isso o dia todo dia. O sacerdote acendia o candelabro, preparava o templo para adoração ao Senhor. Até o dia que ele foi visitado, a esposa dele também era estéril, e Deus disse: o Senhor ouviu a tua oração. Mas eu só varria a igreja, mas varria com o temor de quem está confiando a sua vida ao Senhor.
Não, mas eu estava só tocando a bateria. Mas tocava com alegria e o prazer de quem se achega confiantemente diante da presença do Senhor. Mas eu só estava filmando para passar no culto ao vivo lá na rede social. Mas fazia com o zelo e com o prazer de alguém que queria que essa palavra chegasse no coração de alguém que tivesse precisado. Quem sabe Deus esteja chegando para você hoje, te chamando pelo nome. Quem sabe eu seja o anjo de Deus aqui para te dizer: Deus ouviu a tua oração. Deus tem ouvido o teu clamor, meu irmão, minha irmã, mãezinha, paizinho, pastor. Deus tem ouvido o clamor dessa vida. Vamos orar ao Senhor? Eu sei que a gente está na hora de terminar, né? Então, para não alongar, se você quer fazer essa oração comigo, porque sentiu no desejo do coração, começou a ter um entendimento hoje diferente do que você tinha na oração. Deus falou assim: nossa, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, Senhor. Não é que Deus tenha ouvido, não é que o Senhor tenha me visitado, não é que Deus tenha posto anjo no meu caminho, não é que Deus tenha atentado ao meu clamor, não é que chegou a hora de eu desengavetar aquele projeto, não é que nada de ficar parando na primeira dificuldade com a qual eu vou abordar. Eu tenho que seguir em frente, amar a Deus e crer que Ele vai me ajudar. Se você está aqui ouvindo essa palavra e se identificou e sabe que ela foi para você, nós vamos todos ficar com os olhos fechados. Você levanta a sua mão, você está, não vou te chamar aqui à frente, mas eu queria orar a Deus com você. Queria dizer: Deus, ouve a lágrima, veja o coração, atenda a essa angústia. Pai, ressuscita esse sonho, desengaveta aquele projeto. Vamos falar com Deus. Você pode levantar sua mão onde você estiver. Meu Deus, meu Pai, nós nos achegamos humildemente diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus. Tu fizeste os céus dos céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E o exército dos céus te adora, Senhor. Nós nos juntamos a eles hoje à noite, Deus, e nós te adoramos, Pai, na beleza da Tua santidade. Nós oramos como Jesus orou naquele dia. Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Aliás, eu sempre soube que Tu me ouves, Senhor. Faz-nos voltar para casa com essa convicção. Enxuga dos olhos toda lágrima. Ressuscita no coração os sonhos que foram ficando pelo caminho. Oh Deus, visita a Tua igreja, Pai. Visita a Tua igreja com a Tua palavra. Visita a Tua igreja com o Teu amor. Visita a Tua igreja com os anjos que o Senhor vai pondo pelo nosso caminho. Mas não nos deixe nos sentir só, Deus. Vem com a Tua bênção, vem com a Tua paz, vem com o Teu Espírito te enxugando nos olhos toda lágrima, Pai. Em nome de Jesus. Eu vim aqui, Igreja Presbiteriana de Petrópolis, te dizer que o Senhor tem ouvido as suas orações. Que o Senhor abençoe a vida dessa igreja, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dessa sociedade feminina, Paizinho. Adoro o Senhor pela vida de cada uma das minhas irmãs e peço que sobre as suas cabeças nunca lhes falte o óleo da Tua unção. E que a gente possa, Senhor, caminhar junto na Tua presença, glorificando o Teu nome, engrandecendo o Teu reino em nossos corações. Toma a vida do meu pastor, do Teu servo, pastor Robson, nesse lugar, à frente do Teu rebanho, frente à vida da Mari. Toma a vida desse casal nas Tuas mãos, Pai. Põe a Tua mão santa sobre eles, revestindo-os de força, de capacidade, sabedoria do alto para conduzir a Tua igreja, Pai. Eles também têm seus sonhos, eles também têm as suas orações, eles também têm os seus segredos diante do Teu altar, Senhor. E eu não me furtaria dizer a eles nessa noite que o Senhor tem ouvido as suas orações. Eu sei que eles vão entender o que está sendo dito nessa noite, Pai. Derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Estou finalizando, falo muito mesmo, se deixar eu vou falando. Mas se você aceitar mais um pedido desse pastor que ele é diferente, queria que você abraçasse quem está do seu lado e dissesse só a seguinte frase para ele, assim: olha, o Senhor tem ouvido a tua oração, tá?
Eu quero orientação. Obrigado, Ricardo. Vamos confiar até instrumento da nossa. Queridos, poderia sentar por mais um minuto. Nós agradecemos a presença do reverendo Josimar e sua família, Deus, rapazinho, Caio. Que Deus possa continuar derramando suas bênçãos sobre essa família, sobre o ministério do reverendo Josimar, sobre a igreja presbiteriana Central do Alto. Que Deus possa estar usando também como instrumento lá. Em nome da SAF, nós queremos agradecer por ter atendido o convite. Em nome do Conselho